é aproveitar a velhice. Para que a gente possa aproveitar a velhice, a gente tem que guardar, acumular, fazer uma espécie de poupança em saúde nas fases anteriores à terceira idade. A gente tem que fazer uma espécie de reserva, uma espécie de previdência em saúde. Eu sempre digo que você tem que acumular capital, do mesmo jeito que você acumula aposentadoria para poder usufruir, você tem que acumular saúde. Você tem que se cuidar, tem que desde cedo fazer uma atividade física, dormir bem, se alimentar bem, procurar ter bons relacionamentos, ter a mente equilibrada, sem estresse, e a partir de 40, 50 anos você procurar buscar mais ativamente consultas médicas regulares. E onde é que entra nessa poupança de uma velhice saudável a preocupação com talvez um dos problemas que mais atinge o nosso idoso, que é o transtorno de ansiedade na terceira idade? Faz parte da saúde mental. A gente fala muito sobre saúde física, sobre dores, sobre doenças físicas, mas a ansiedade ela é um marcador, uma síndrome que marca má qualidade de saúde mental, né? Então, uma das formas da gente envelhecer com saúde é a gente controlando, é a gente tratando, é a gente se equilibrando mentalmente também, cuidando da cabeça nesse aspecto de transtorno de ansiedade, que é uma doença, como você bem falou, é muito comum. A gente tem relatos na literatura, até já saiu na mídia leiga, que a ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? É uma doença que afeta cada vez mais as pessoas, e a terceira idade não fica de fora, né? As pessoas que têm esse transtorno ao longo da vida, elas naturalmente vão chegar à velhice com esse transtorno. Outras desenvolvem esse transtorno apenas na velhice, é um transtorno de ansiedade tardio, que chega só na velhice. Então, naturalmente, as pessoas estão ficando mais ansiosas, as pessoas estão ficando mais doentes da cabeça. E a ansiedade, ela não só é pontual, né? Eu tô um pouco ansioso, estou um pouco nervoso hoje. Principalmente o idoso, Marcos, ele tende muito a subvalorizar doenças, né? Ele tende a não a negar, a minimizar, principalmente doenças da mente. É muito mais comum ele negar ou subvalorizar ou achar que é da velhice doenças de ordem mental. Pelo medo de ficar, assim, dizer que é doente, que está doente, pelo estigma que isso nunca foi doença e agora está sendo. Na época dele o diagnóstico era muito mais difícil, pelos sintomas serem parecidos com outros sintomas de outras doenças. A ansiedade no idoso, ela traz muitos sintomas físicos, né? Ela traz palpitação, ela traz dores, ela traz tontura, ela traz diarreia, ela traz a gastrite nervosa, ela traz o tremor, ela traz muitos sintomas que parecem com outras doenças. Então ele tende a achar primeiramente que são outras doenças. Medo de tomar medicamento, eles acham que a ansiedade a gente só trata com remédio. E acham também que podem vencer a ansiedade. Não, eu consigo, quando vem esse pensamento, eu consigo me desfazer logo, mas aí o pensamento fica recorrente, que finda dificultando tanto o diagnóstico, como finda dificultando o tratamento até de outras doenças. Diagnóstico daquela ansiedade, porque ele finda achando que é o coração, finda achando que é uma doença no intestino, finda achando que é uma doença de outra natureza, e esquece que a ansiedade ela mimetiza muitos sintomas físicos, né? Quantas pessoas não têm achado que está cansado, procura o médico achando que é Covid. Com essa pandemia a gente viu muito isso, simula um cansaço. Quantas pessoas não procuram um cardiologista achando que está infartado porque na verdade tem um transtorno de ansiedade. Então a gente tem que
entender que toda doença ela deve ser tratada. Leia-se, não deve ser tratada só com medicamento ou só, né? O transtorno de ansiedade ele passa por várias etapas de tratamento e não necessariamente só com remédio. Então o mundo está ficando ansioso, os idosos também estão ficando muito, eles vão chegando à velhice com ansiedade, a tendência é eles minimizarem, acharem que isso não é doença e na verdade a ansiedade ela é sim uma doença seríssima, porque o paciente que tem ansiedade, ele, como a gente já falou, ele não envelhece bem. Ele tem um fator que é um parâmetro que vai dizer um desfecho negativo, ou seja, o paciente que é ansioso, ele infarta mais, ele sobe pressão, ele tem dificuldade de controle das doenças metabólicas, ele engorda muito, ele emagrece muito, o diabetes dele tem dificuldade de tratar. O paciente que tem ansiedade, há uma relação direta com ansiedade e demência. Os pacientes ansiosos, eles têm muito mais demência, eles têm dificuldade de se concentrar, tem muita queixa de esquecimento, procuram muito atendimento médico para investigar uma queixa de esquecimento. Os pacientes ansiosos, eles têm muita dificuldade às vezes de adesão terapêutica. Tem o transtorno de ansiedade generalizado, que é o transtorno de ansiedade mais comum no paciente idoso. Tem alguns casos que os pacientes simplesmente não conseguem tomar medicamento porque eles passam mal com todo o medicamento. Eles têm tanto medo que antes da gente falar que vai tomar remédio, eles já estão perguntando quais os efeitos adversos, já estão lendo bula, já estão procurando alguém que toma na internet. Isso dificulta a adesão terapêutica de qualquer outra doença, desde uma doença na pele até uma doença no coração, passando por uma doença em qualquer outro lugar. Eles têm muita dificuldade de tomar medicamento, têm muita dificuldade até de se alimentar. Eles são muito exigentes com a alimentação e diz que tudo passa mal, que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Isso tem um desfecho na nutrição dele. E as doenças, quando agravam ou quando se descontrolam, o paciente ansioso tem mais dificuldade de recuperar. Eles tanto têm uma predisposição a fazerem intercorrência de outras comorbidades, ele tem descompensação da pressão, e para tratar essa pressão eles têm mais dificuldade também de tratar, seja por má adesão terapêutica, seja porque o sistema simpático está muito alterado, o metabolismo assim, dele está muito acelerado, o pensamento muito acelerado, dificulta muito. Então, por mais que seja uma doença que as pessoas tendam a minimizar, principalmente os idosos, ela é uma doença que ela é uma síndrome que causa muito sofrimento mental. O paciente ansioso tem muita dificuldade de ficar tranquilo, de relaxar, de não estar pensando em coisa negativa. Ele tem um medo exacerbado do futuro, de muitas vezes de fatos que ainda não aconteceram, de fatos até irreais, e isso tende a trazer tensão muscular, tende a trazer sintomas, como eu disse, gastrointestinais, ou diarreia, ou perda de apetite, ou excesso de apetite, não deixam eles dormirem. As pessoas que têm ansiedade, elas têm muito mais, sofrem muito mais com dor, seja dor de cabeça, seja dor nas articulações, dores generalizadas, na verdade. Então, um sofrimento muito grande. Isso eu falo do principal tipo de transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizado, aquele pensamento real toda hora, que o paciente vai ter algum problema, que ele está sempre procurando, pensando sempre no futuro, Marcos. Ele nunca pensa no presente, ele está sempre se antecipando. Isso causa um sofrimento muito grande, além de trazer N problemas na saúde física do paciente. Agora, o que é que as pessoas que estão nessa situação de transtorno de ansiedade na terceira idade precisam fazer? Por exemplo, eles podem viver uma vida normal, né? É importante que as pessoas que estão convivendo com aquele idoso proporcionem a ele, por exemplo, momentos de lazer, momentos que ele se sinta feliz. Sem dúvida. Isso começa para prevenir, né? Em casos leves, a gente até nem medica, nem recomenda algumas coisas. Por exemplo, tem paciente que tem um problema familiar, ele está passando por um problema ali, talvez não precise uma abordagem mais
assim, intensiva, uma abordagem mais agressiva, vamos dizer. Mas eu diria que o ambiente, para se ter uma saúde mental boa, hábitos saudáveis também repercutem na sua psique, no seu cérebro. E aí não é que todo transtorno de ansiedade você vai, se acalme, não pense nisso. Isso é uma das ciladas que a gente cai muitas vezes. Os pacientes, não, eu já disse a ele que era só era caminhar, só era tirar isso da cabeça, mas o paciente não consegue tirar. Ele inclusive fica muito frustrado, porque todo mundo diz, não se preocupe com isso, mulher, você não está doente disso, rapaz, você não... Então isso é muito complicado dele lidar com esse tipo de situação, que ele não consegue, ele simplesmente não consegue parar de pensar naquilo. Se ele quiser, se ele pudesse, ele vivia tranquilo igual a outra pessoa, um sofrimento mental intenso. Então, um ambiente harmonioso, um ambiente de não ficar toda hora querendo recriminar aquela atitude ansiosa, toda hora ficar repreendendo, isso é muito complicado. E o próprio paciente, desde cedo, se ele já tem algum indício de ansiedade, se ele já tem algum indício na família, um fator genético é muito importante, se ele tem fatores estressores, ele tem que procurar criar hábitos saudáveis. Aquilo que a gente está sempre repetindo aqui, a fórmula do envelhecimento saudável. Ter hábitos de vida que permitam que ele faça atividade física, ter hábitos de vida que permitam que ele tenha uma sociabilidade, que ele se reúna com familiares, ele tenha contato com a comunidade, hábitos de vida que favoreçam com que ele durma bem, hábitos de vida que favoreçam com que ele se alimente bem, que ele medite, que ele reflita, que ele tenha boas amizades, que ele tenha ambientes pouco tóxicos, ter cuidado na terceira idade com medicamentos. Alguns medicamentos eles podem causar ansiedade. O controle das doenças, Marcos, isso é muito importante, porque muitas doenças levam à ansiedade. Por exemplo, dor crônica. O paciente que vive com dor, ele não tem sossego, ele naturalmente ele vai ser ansioso. Doenças como Parkinson, por exemplo, no paciente tem muitas limitações, há uma incidência muito alta de transtorno de ansiedade e depressão, né? A ansiedade, ela anda muito junto com a depressão. Paciente que sequelado de AVC, paciente que teve uma Covid grave, né? Muito comum evoluir com um transtorno de ansiedade. Então, os hábitos de vida são fundamentais nesse processo de tratamento. Mas é importante que se tenha um diagnóstico, que o paciente aceite esse diagnóstico e que ele busque o tratamento, seja com psicoterapia, seja com tratamento, com sessões de psicoterapia, com psicólogo, com psiquiatra, com qualquer que seja o profissional apto a fazer essa psicoterapia, e muitas vezes tratamento medicamentoso, seja pelo seu geriatra, o paciente idoso que tem um geriatra que o acompanha, ele está apto a tratar esse transtorno de ansiedade. Já visto que se não tratar ele vai ter problemas, ele vai cair mais, ele vai fragilizar, ele vai perder peso, ele vai piorar a qualidade de vida em todos os outros aspectos. Então o geriatra está muito atento a isso. Então o tratamento, a prevenção passa por esse cenário de hábitos de vida saudáveis, hábitos mentais também muito saudáveis. E se precisar mesmo tratar aquela ansiedade que está atrapalhando o dia a dia do paciente, e isso tem que ser tratado. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu gostaria de saber, minha mãe tem o mal de Parkinson. Então, ela toma Prolopa e Mantidão. Só existe esse remédio para o Parkinson? Porque ela diz que não fica boa, nem, não está ficando melhor com esse remédio, porque só é um remédio só e que é por fim na força que tem outro remédio. Existe outro remédio? E aí, doutor Belísio? O Prolopa é o padrão ouro, assim, vamos dizer. É tratamento de primeira linha para quem tem doença de Parkinson. O Mantidão já é mais selecionado alguns tipos de... ele é usado mais para controlar os efeitos até do próprio Prolopa. Mas existe o remédio para tratar Parkinson, que é esse que ela está tomando, o Prolopa. Agora, se está na dose certa, se está nos horários certos, se está da forma correta, se precisa uma outra associação, aí são outros 500.
Na verdade, a doença de Parkinson, a parte motora, ela é tratada com isso, mas o Parkinson ele é uma complexidade de sintomas, né? Tem os sintomas motores, que são esses, né? De que o Prolopa, o Levodopa, o Exxon, o Parquidopa, que são os medicamentos de escolha, tratam, mas tem a parte não motora também. A verdade é que os pacientes se frustram porque há muito tempo tomam o mesmo remédio, mas isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer que que o tratamento não sirva ou que só existe esse remédio. Essa paciente provavelmente está precisando também de uma intervenção nessa parte psíquica, talvez uma psicoeducação explicando como é que funciona o tratamento possa facilitar, mas é tratamento de primeira linha. Os pacientes que têm Parkinson, eles todos tomam, a maioria pelo menos tomam essa medicação. Doutor Belísio, eu tenho 47 anos e há uns 4 anos descobri uma ansiedade devido minha pressão está sempre subindo e não tenho nenhum problema cardíaco, e é tão forte que sinto ondas de calor ou frio e ataques sem motivos aparentes. Minha mãe tem Alzheimer. O que é que faço para mudar isso? Já passei por psiquiatra para tratar e até agora nada. É o seguinte, ver os sintomas físicos que a ansiedade dá, né? Frio, calor, a doença ela sempre traz consigo também sintomas físicos, principalmente no idoso. Não é uma idosa, mas os idosos eles têm muito mais esses sintomas físicos que até mimetizam algumas doenças. Então, o que eu sempre digo é, se não deu certo, volte. Se não deu certo, reveja se você está fazendo. Não existe não existe essa ansiedade que não consiga ser tratada, pelo menos minimizada, pelo menos que a pessoa possa conviver bem. Existe às vezes dificuldade, o paciente ansioso ele tem um pouco mais de dificuldade para ser tratado, porque ele quer um resultado imediato e às vezes demora uma semana, 2, às vezes esse resultado não vem. Então voltar e tentar e dizer que não está bem, não estou bem, até que se acerta um tratamento. Não desista e tente rever se realmente tudo que foi proposto está sendo feito. Não é a regra de ansiedade não conseguir tratar. Nesse período entre 40, 50 até 55 anos, tem a questão do climatério, das alterações hormonais das mulheres. Isso pode ser um fator que esteja precipitando ou dificultando o tratamento, mas existe sim, quando a gente consegue medicar, o paciente fazer terapia, ele mudar os hábitos, às vezes leva algum tempo, 6 meses, 1 ano, para que a gente possa ter tudo isso em mãos, a gente consegue sim estabilizar a doença e o paciente consegue conviver normalmente. Outra pergunta, doutor Belísio, meu vizinho é idoso e perdeu a sua esposa há alguns meses, e de lá para cá é uma tristeza só. Já é sinal de ansiedade? Não, tristeza ela fala mais a favor de depressão, né? São 2 doenças que têm um escopo fisiopatológico assim, dentro do organismo parecido, né? Tanto que 90% das pessoas que têm transtorno de ansiedade, 90% elas têm um outro transtorno mental. O mais comum é a depressão. Andam muito juntas, ansiedade e depressão. Esse luto, o paciente que perde a esposa, a gente que perde um ente querido, ele é um fator desencadeante de um gatilho, assim, a gente pode dizer, de depressão, de ansiedade, de outras doenças psiquiátricas. Então, tem que ser levado em conta. Um luto, quando ele é muito intenso, a gente tem que medicar. Antigamente se chamava luto patológico, e isso pode trazer desfechos muito sérios na saúde do paciente, até levar ele a uma situação mais grave, uma situação até de perda total de independência. Ele começa a não querer comer, começa a não querer mais se movimentar, abandona tratamentos de outras comorbidades e não conversa mais, e isso traz um prejuízo muito grande. Tem que intervir quando isso começa a colocar a vida do paciente em risco ou trazer prejuízo no dia a dia dele. Não necessariamente todo luto tem que ser vivido sem intervenções. Sem intervenções, eu digo, medicamentosas ou
não medicamentosa. Então é levar para consulta e a gente fazer uma intervenção. Ok, abraçar aqui a nossa querida Edneire Dantas, nossa conterrânea de Jardim do Seridó, que hoje mora em Brasília, né? Está aqui no Facebook, mandando um abraço para o Dr. Belísio, dizendo que trabalha hoje voltada à saúde do idoso através da dança, junto com a UNB de Brasília. Coisa boa, um projeto bacana, né? O que importa é se mexer e se divertir, né? Não, a dança ela tem muita evidência na literatura, porque ela, além de trabalhar essa parte física, aeróbica, de resistência, de mobilidade, de flexibilidade, ela também tem muita interação social, ela tem essa questão de socialização dos idosos, melhora também a questão mental. Tem muita evidência de que a dança assim, uma atividade muito boa para a saúde em geral. Muito beleza, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8 horas 13 minutos, confirmando 8h13 do